Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de políticas de saúde e sociedade, né, do curso de enfermagem, da Faculdade Alencarina de Sobral. E hoje a gente vai dar continuidade aí a esse histórico, né, sobre as políticas. Faz parte da nossa ementa exatamente esse estudo, esse acompanhamento, tanto da evolução histórica, como a gente conversou bastante no nosso encontro passado, na quinta-feira passada, como também a própria história mesmo, né? A gente vai precisar acompanhar para que a gente consiga compreender exatamente como surgiram essas políticas, né, que nós temos hoje, tá? Só inicialmente, né, lembrar a vocês, acho que vocês já foram avisados pela coordenação, sobre a próxima semana, né, que inicialmente nós tínhamos montado os nossos cronogramas, apesar de eu só ter encontro com vocês na quinta, e o nosso encontro da quinta estava programado, mas a gente tinha montado o cronograma conforme o calendário acadêmico que tinha sido liberado pela reitoria, e teria o carnaval, né? Teriam os dias aí de recesso do carnaval. Entretanto, com o decreto, né, estadual, o carnaval ele foi adiado, né, para setembro, então a gente está refazendo todos os cronogramas para inserir as aulas, né, na próxima semana, tá bom? Então, semana que vem nós teremos aula normal. Nós já teríamos, porque nosso encontro é só na quinta, mas vocês vão ter aula normal, né, de segunda a quarta, tá? Bom, nessa questão das políticas, a gente vai estudar agora a história, né, e inserindo, apesar de eu já estava fazendo isso, né, na quinta-feira passada, mas inserindo sempre a saúde, né, em que ponto daquele dado momento histórico se inseria a saúde, né? E aí nós temos o período colonial, que é muito daquele que a gente já conversou quinta-feira, né? Mas a gente vai só relembrar. Era um período que nós tínhamos problemas de saúde, né? Não somente relacionados ao mundo da medicina, que na época era muito as doenças, né, eram vistas muito pela questão daquele tripé, né, que nós vimos no processo saúde-doença, no semestre passado, do meio ambiente, né, e de como isso interferia, né, no processo do aparecimento das doenças, né, as doenças, o período, né, onde se acreditava na unicausalidade das doenças, e essa evolução até o pensamento, né, e a convicção da multicausalidade, né, no processo de adoecimento. A medicina era exercida por um pequeno grupo de médicos, né, então, assim, na verdade, a saúde, né, era exercida por um pequeno grupo de médicos. Os médicos considerados membros da elite, né, onde eles prestavam atendimento somente para as camadas da alta sociedade. Então, era realmente só quem tinha poder aquisitivo, né, que tinha o seu médico. E aí, daí a frase, né, médico de família. Então, as famílias tinham o seu médico de referência. E esse médico, ele era um médico muito generalista, né, totalmente generalista, né, como seria a intenção dos médicos de família de hoje, né. Ele cuida do idoso, ele cuida da parturiente, ele faz parto, ele cuida do RN, enfim. Então, o médico de família, né, era essa figura.
Mas, obviamente, isso para quem tinha poder aquisitivo. Quem não tinha, né, por exemplo, e aí ia-se, no início, né, bem no início aí, desse período, ia buscar, né, esse cuidado de outras formas, né, com os idosos mais experientes, né, começaram a surgir alguns profissionais chamados, né, químicos ou farmacêuticos, né, que eles preparavam aí algumas fórmulas, né, que serviam para determinadas patologias. E, por outro lado, surgia essa categoria voltada para o cuidado, né? Inicialmente como parteiras, né? Depois, além de parteiras, eram mulheres jovens, né? Como a gente deu o exemplo da Florence, jovens que se voluntariavam para as guerras, né? E ao retornar dessas guerras, as que retornavam, né, das guerras, elas continuavam exercendo esses papéis de cuidados, né, de chamados aí para algumas situações, né, que consideravam que ela tinha capacidade de fazer, né, e durante um bom tempo, né, foi assim que aconteceu, né, foi dessa forma que se procedeu esse cuidado aí à saúde, né. Bom, o que nós temos ainda, né, nesse período? Nós temos momentos, né, onde isso houve grande prejuízo, né, para as pessoas que, sobretudo, não tinham, né, o acesso à saúde, tá? E que passaram a não mais conseguir, né, auxílio aí com essas situações, com esses modelos, né, que se fazia anteriormente, tá? Nós enquanto enfermagem, né, começamos a evoluir, né, e é só uma foto, uma imagem, né, exatamente desse período. E aí a gente pergunta, né, e a saúde? Vai sair seu nome do quadro do governo. Tá bom. Certo, obrigada. Tchau. Tudo bem, Cristina. Bom, e aí a gente pergunta, né? E a saúde? O Brasil, né, ele passou de uma concepção de paraíso, né, para inferno. Exatamente porque, na época, né, do início da colonização, como eu falei para vocês, era um momento de paraíso, né? E aí passou a ser um local de pouca sobrevivência, né? Onde as pessoas morriam cedo, onde nós passamos a conviver, né, com múltiplas e frequentes enfermidades, né? Enfermidades estas que eram extremamente virulentas, né? E que acabavam, né, por
matar, sobretudo, nossas crianças, né, e os nossos idosos, mas também, né, entrava aí nesse rol os adultos, né, os adultos jovens, tá? Então, assim, múltiplas e frequentes enfermidades, né, parasitose, desnutrição, doenças transmissíveis, tuberculose, as desidratações, né, e além de todas as doenças vem a varíola, né, e a varíola foi bastante endêmica por muitos anos, né, ela foi endêmica, com períodos, né, em que ela era epidêmica, né, e ela tirou muitas vidas, né, desculpem, e ela tirou muitas vidas, né, e além das vidas, né, ceifadas, ela era uma doença que causava muito sofrimento, né, e esse sofrimento, né, obviamente, acarretava outras formas, né, de adoecimento, tá? E em meados do século XIX, outras doenças também foram surgindo, né, e cada vez mais esse surgimento, ele trouxe, né, essas situações mais calamitosas para a nossa população. E febre amarela, malária, sífilis, né? Nós tivemos fortes, né, epidemias delas, tá? E os poucos médicos, né, que a gente tinha muita dificuldade nesse controle, nessa busca aí para conseguir dar conta de cuidar de todos, né? Primeiro, e eu falei isso para vocês quinta passada, nós temos um território, né, em termos de extensão, chamado, desculpem, falhou, esqueci aqui o nome, continental, lembrei. Porque ele se assemelha, né, ao tamanho de alguns continentes, né? Então isso faz com que haja, né, uma maior dificuldade nesse processo, né? Bem como nós tínhamos muitas áreas de grande pobreza, né, de extrema pobreza, tá? E aí, como eu coloquei, né, os médicos, eles só atendiam os que conseguiam pagar, né? E aí, aqueles que não conseguiam pagar, essas pessoas não eram assistidas, né? Nesse período, né, as ações dos poderes públicos no campo da saúde se restringia à regulamentação das artes de curar, né? Então, eles tentavam regulamentar as parteiras, os curandeiros, né? Os próprios médicos, né? As enfermeiras, né? Ou cuidadoras, enfim. E sendo assim, autorizadas a prática aos diversos tipos de postulantes, né, que comprovassem essa experiência, né, que são esses que eu acabei de colocar, né. Os boticários, né, eram exatamente esses farmacêuticos que eu citei agora há pouco, né. Na época os chamavam de boticários, né. Eram esses estudiosos aí das drogas, dos fármacos, né, que ajudavam aí nesse processo, porque e até mesmo, né? Por exemplo, minha mãe já é bastante idosa, ela conta que aqui em Sobral, a minha irmã mais velha, é mais velha que eu, 10 anos, né? Então, ela conta que eles moravam no sertão, né? No interior, aqui, próximo a Aprazível.
E a minha mãe conta que trazia, minha irmã adoecia, né? E ela trazia aqui para a farmácia, né? Do doutor Ramos, né? Então, ele, eu não sei se era médico ou se era farmacêutico, não tenho esse conhecimento, mas aí trazia para essa farmácia e lá, esse doutor Ramos, ele via o que a pessoa tinha, né? Fazia uma espécie de consulta e passava os remédios, né? Para a pessoa, tá? Então, era essa a realidade que nós tínhamos, né? Isso, gente, já 1970, né? Não é algo tão distante, tá? Bom, e a saúde, né? Como já foi colocado, os médicos europeus eram raros e caros, né? E os boticários, eles negavam a atender doentes que também não tivessem dinheiro, né? Porque era o meio de vida deles. Eles faziam lá essas misturas e, obviamente, eles queriam vender essas misturas, né? E os curandeiros acabavam sendo, né, os que mais tratavam a saúde da população, né? E esses curandeiros, eles tanto se utilizavam de algumas misturas também, né, de raízes, de folhas, dos líquidos, né, das plantas, das essências aí, como também eles buscavam e se utilizavam das rezas, né? Buscavam a cura das patologias através das orações, tá? Bom, a varíola, né, como eu já coloquei, é uma doença infecciosa, né? E foi talvez a principal causa de morte, né, durante muito tempo, sobretudo durante esse período aí colonial, né? A gestão, né, da época, o império, ele atuava com intervenções, né, sanitárias, e aí essa intervenção sanitária era o isolamento, né, dos doentes, o afastamento desses doentes. Entretanto, esse afastamento, né, gente, muito questionável, né, ainda hoje a gente questiona esses isolamentos, essas medidas, né, privativas, e na época, a forma como elas eram feitas ainda era mais, digamos, traumatizante, né? Por exemplo, gente, não sei se algum de vocês, né, chegou a ter Covid, né? Mas assim, meu marido teve, eu tive, o meu pai teve, né? Nós nos consideramos vitoriosos, né? Grandes vitoriosos, sobretudo pela recuperação do meu pai, que tem 75 anos, é diabético, ficou 10 dias em UTI, enfim, graças a Deus. Como eu falei, não sei se algum de vocês teve, mas o isolamento que nós precisamos passar, né, ele é extremamente perturbante, gente. O índice de pessoas com adoecimento, né, com depressão, com quadros, né, psiquiátricos, psicológicos, psicoafetivos, pós-Covid, são elevadíssimos, né? O, o, a forma, né, como nós, respondemos, né, a esse isolamento é uma sensação muito, muito, muito difícil, né?
a gente se imagina isolado, né? Por exemplo, aqui, né? Quando meu marido teve, quando eu tive, a gente ficava restrito num quarto, né? No quarto dos fundos, assim, num quarto mais afastado, né? Recebendo comida de alguém, né? Então a gente não saía do quarto para nada, abria a porta do quarto só para receber a comida, para receber a água, para receber a roupa, né? E tudo muito, muito, com muita cautela, né? Tudo muito protegido. E essa sensação, né, de solidão, de um certo abandono, de medo de transmitir, né, a patologia para as outras pessoas que estavam ali lhe ajudando, né? Isso, gente, é uma sensação muito estranha, muito, muito difícil, né? Por mais que você tenha, né, uma força emocional, né, grande, porque tem pessoas que já têm uma fragilidade, né, psicológica, psicoemocional. O meu marido, por exemplo, ele já tem isso, tem um histórico familiar muito grande de depressão, enfim. Ele entrou em depressão, né, muito forte, né, precisou entrar mesmo com tratamento psiquiátrico bem forte. Eu não, graças a Deus, eu reagi bem, mas assim, foram momentos de muito sofrimento psicológico, psicoafetivo, psicoemocional, né? Momentos em que as lágrimas caíam e você se perguntava por que você tá chorando, né? Mas, e aí, gente, eu imagino, e isso, né, um filho aqui na janela, cantando e tal, e a forma de isolamento da época da varíola, gente, não era assim, né? Eles construíam quartinhos, né, afastados das casas, afastados da cidade, e colocavam essas pessoas lá, né? E levavam comida para essas pessoas uma vez por semana, ou uma vez por dia, né? E essas pessoas, imagine eu aqui com internet, com televisão, com Netflix, com YouTube, com Prime, com computador, com tudo que, né, com todo o conforto, ainda foi entediante, né? Imagine essas pessoas isoladas dessa forma, né? Vendo outros seres humanos apenas uma vez por dia, sem nada para fazer, né? No máximo ler um livro e enfim, como é que era, né? Então essas pessoas com certeza morriam muito mais rápido, né? Por essa junção, né, de doenças, de patologias, né, de distúrbios que eles enfrentaram. A doença biológica, né, da varíola, e todo o sofrimento físico que ela causava, de dor, né, de ferimentos, e associado a esse sofrimento psicológico, né. Então, eu acredito que eles, além do sofrimento ser muito mais intenso, a morte também era mais rápida, né? E em 1808, né, com a vinda da corte portuguesa, precisava se melhorar a imagem do Brasil, né? E aí, como é que se melhora, né, essa imagem aí? Se com essas doenças, né? Com essas pessoas extremamente pobres, com esses índios ainda convivendo, né, no nosso meio, com alguns escravos rebeldes, né, que fugiam aí dos seus
dos seus donos, com toda aquela imagem, né, assim, de um caos, né, bem diferente, né, da primeira imagem do Brasil, né, daquelas imensas florestas, e muito distante, né, do que se tem hoje de uma construção mais moderna, enfim. E aí, o Rio de Janeiro, que foi o local, né, e aí vocês geograficamente se situem, né, nós começamos o Brasil por Salvador, né, pela Bahia. Então, foi onde, né, foi o ponto onde o Brasil foi descoberto. E passou-se, né, o tempo e nós fomos andando, né, em direção ao sudeste aí do Brasil. E o ponto, né, escolhido pela família real, pela corte portuguesa, foi o Rio de Janeiro, né? E aí isso tornou o Rio de Janeiro o centro das ações sanitárias, né? Então, os portos passaram ou pelo menos o grande fluxo a nível de porto passou a ser o Rio de Janeiro, né? As construções, o início, né? Aí dessa evolução passou a ser lá. E Portugal, né? Quando decidiu iniciar a colonização nas terras do Brasil, e é mais ou menos o que eu estou colocando para que vocês tenham essa visão aí geográfica, né? Ele, obviamente, precisou dividir, organizar, né? Tá lá na sala. Organizar o Brasil em pedaços menores, né? E aí ele foi distribuído em capitanias, né? Chamadas de capitanias hereditárias, né? E aí várias foram essas capitanias, né? Dividindo mais ou menos, né, o Brasil aí em 70% a 30%, onde 70% pertencia a Portugal, em torno de 30%, que era o marco, era a linha do Tratado de Tordesilhas, né? As terras iriam pertencer à Espanha. Grande parte, né, do contato, né, com o Oceano Atlântico ficou, né, no poder de Portugal, tá? E aí, né, com esse governo mais centralizado, né, na região sudeste, tá? Em 1808, né, como eu já coloquei com a chegada da corte portuguesa, foram criadas as primeiras instâncias de saúde, né? E a saúde pública, ela passou a ser calcada em intervenções do sanitarismo, né? Em ações de higienização, né? Em ações de organização na questão sanitária, então passou-se a inserir fossas, né, nas construções, iniciou-se, né, a construção, né, e a disseminação dos lavabos, né, dos hoje banheiros, né, começou-se a organizar, né, esse processo, tá? Professora, não tinha banheiro antigamente? Não, né? Antigamente, os quartos, também chamado tinha um outro nomezinho para quarto, já eu lembro. Eles eram o todo, né? Para as pessoas mais abastadas, mais ricas, né? Como a própria corte, você tinha banheiras, né? Dentro do próprio banheiro. E aí se trazia água, né? E você tomava o seu banho aí, que usualmente eram banhos semanais, né?
a parte de eliminações, né, tinham as comadres, aí os pinicos, né, formas de você realizar essas. Antes era no mato, né? As pessoas iam se direcionavam às regiões de matagal e faziam as suas necessidades, né? Com o avançar e com essa evolução, com essa organização, passou-se a se utilizar desses instrumentos, né? E aí os trabalhadores, né, dessas pessoas, os escravos, enfim, eles eram os responsáveis por levar esses dejetos para o mato, né? Então se jogava tudo lá no mato. O que é esse mato, né, gente? Eram essas áreas ainda, né, com vegetação, né? Então eram esses os locais onde se encaminhava esses dejetos, né? E aí foi o período onde começou-se a utilizar, né, essas questões aí dos sanitários, né? Então se faziam valas, né? E se faziam pequenos quartinhos, isso também ainda afastado, né, das casas, e se cavava buracos no chão com um percurso que esses buracos eles descem nessas valas, né? Que eram as chamadas fossas, né? Então, você fazia as suas eliminações, né, nesse buraco de cócoras, né, acocorado, e isso ia, né, seguir esse caminho aí até essas fossas, tá? E aí, gente, mesmo com essas intervenções sanitárias, ainda nesse momento não se pensava, né, no distanciamento dessas construções para os leitos dos rios, né, dos açudes. Então, isso também ainda gerava a disseminação de algumas doenças, né? Porque havia a contaminação, né, dos leitos desses rios, né, de, por exemplo, cólera, por exemplo, hepatite, né? Então, eram doenças que a principal forma de transmissão era por conta, né, desse tipo de situação. E aí, essa saúde pública, né, com essas intervenções, né, do sanitarismo, elas realizavam ações focais, né, sobretudo no âmbito urbano das cidades, né? Então, nos interiores, ainda se tinha isso, tá, gente? E esse tipo de realidade, gente, a professora é jovem, né? Vocês sabem disso, mas uma parte, eu sempre gostei muito de sertão, de interior, e uma parte da família dos meus pais ainda permaneceram por algum tempo morando nesses interiores, né? E aí eu lembro que a gente ia, assim, visitar essas pessoas, né? E eu já morava aqui em Sobral, na cidade, sempre morei aqui. E eu acostumada com banheiro, né? Dentro de casa, com água encanada, enfim. E aí ia para esses lugares, né? Visitar esses parentes dos meus pais. E a gente não tinha banheiro, né? E a gente tinha que ir pro mato mesmo. E mesmo depois com os banheiros, eu lembro demais na casa de uma tia minha, que o banheiro era nesse contexto, né? E eu fui passar umas férias na casa dela, eu deveria ter uns 10 anos, mais ou menos. E aí a minha dificuldade, né, à noite, eu não me adaptei a esses pinicos aí, essas formas, né, e o banheiro era afastado da casa, né, e aí você tinha que sair, né, pela porta do quintal até chegar lá no banheiro.
E o banheiro era nesse molde, né? Era esse buraco, né, no chão. Aí, nessa época, já era um buraco acimentado, né? Não era mais só cavado. Mas, assim, não tinha água, enfim, né? Era um... E eu estranhei muito, né? Assim, fiquei muito... Estranhei demais, né? Por conta da minha realidade. Era muito diferente da minha realidade, né? Bom, o período imperial, né? Que é o período aí onde a família real, ela se instalou, né? Aqui no Brasil mesmo e veio para ficar, né? Esse período aí de 1822 a 1889 foi um período dessas situações, né? Dessa transição e dessas implantações, dessas instalações, né? E aí, após, né, a proclamação da independência e a coroação de Dom Pedro I, teve início, né, o período conhecido como Primeiro Reinado, né? E aí, obviamente, um período muito difícil, né? Quando você tem um modelo, né, de política, e esse modelo de política ele é modificado, por menor que seja, né, a modificação. E isso a gente vê, né, hoje em dia aqui no nosso país. Há uma dificuldade, né? Há uma certa instabilidade, né, política. Então, quando nós tivemos, né, esse dia do fico, essa proclamação da independência, né, essa instalação aí do primeiro reinado, essa desvinculação com Portugal, né? Nós não somos mais de Portugal, nós somos agora uma nação, né? Então, essa instabilidade política, obviamente, ela afetou em todos os campos, né? Não tenham dúvidas. O que é política, né, gente? E o que são essas políticas, né? Quando a gente pensa dessa forma, né? E eu não estou me referindo à política partidária, né? Eu estou me referindo à política enquanto forma de organização, né? Enquanto meio de você organizar algo. Vamos, né, olhar o exemplo do mundo, né, hoje. Temos grandes nações, né, altamente instáveis, né? E a estabilidade, gente, qualquer que seja o contexto, ela é fundamental, né? E aí, por exemplo, a gente vinha apesar do regime permanecer democrático, mas a gente vinha num formato político, né, num formato de governança, de governabilidade, diferente do que nós estamos vivenciando hoje, né? Professora, você está falando que é melhor, que é pior? Não estou... apesar de eu ter a minha opinião, né, com relação a isso, mas eu não estou colocando numa forma comparativa em qualificação de quem é melhor, de quem é pior, do que, né? Eu estou querendo que vocês percebam, né, que quando há uma mudança, uma ruptura, né, daquilo, é tirar a gente da zona de conforto, né? Acaba gerando uma instabilidade. E aí essa pandemia, né, ela veio para completar aí a instabilidade, né? Porque governar, gente, não é fácil, né? Quando a gente não está, eu estou falando isso porque eu fico à frente de uma instituição, né? Então, quando você está do lado de lá, né, a gente pensa de uma outra forma, né? E eu ouvi isso recentemente de alguns
coordenadores, né, que foram nomeados por nós. Quando a gente está do lado de lá, a gente tem uma outra visão, né, a gente tem uma visão, inclusive, errônea de que a gente está lutando contra alguma coisa, né, como que a gente estivesse lutando contra os nossos superiores, os nossos gestores, quando, na verdade, ninguém está contra ninguém, né. Entretanto, a gestão, ela tem responsabilidades, né? E ela é muito cobrada por essas responsabilidades, né? A gente tem o dever, né, de ter essa visão geral, né? E aí, gente, quem é cristão aí sabe que nem Jesus Cristo, né, agradou a todo mundo, né? Se tivesse agradado, não tinha sido morto e crucificado, né? Então, essa instabilidade, quando há mudança, quando há, né, existem, né, essas situações, sobretudo quando há resistência, né, aí a gente acaba tendo uma dificuldade ainda maior de alcançar essa estabilidade, né, e esse período também foi conhecido pelo forte autoritarismo do rei, né, o rei, ele se sentiu, né, ele viu que a população queria isso, né? Queria que ele ficasse, queria essa independência. E aí, como ele trouxe isso, né, para a população da época, ele se achou tal, né? E aí esse forte autoritarismo, talvez até pela inexperiência, né, em governar. E nós tivemos também confrontos, né, para essa consolidação da independência, que é muito parecido também, né, com o que nós estamos tendo hoje, né, como houve essa mudança, e aí, né, novamente, eu não estou aqui me colocando como a favor ou como contra, estou apenas trazendo para vocês refletirem sobre a mudança e a maior virtude e poder que nós podemos ter e barganhar e utilizar é exatamente conseguir olhar, né, para as questões com um olhar imparcial, né? Então, o que é isso? O que é esse olhar imparcial? Né? É o olhar sem vieses, né? É olhar para o meu inimigo e se ele estiver fazendo um bom trabalho, eu esqueço que ele é meu inimigo e eu vejo, o que eu vou ver nele é o bom trabalho que ele vem fazendo, né? Então, é isso que é o olhar sem o viés, né? Então, quando você tem isso, obviamente, existiam os a favor de Dom Pedro I, mas também existiam os contra, né? E aí essa resistência que eu coloco que nem sempre ela é uma resistência benéfica, né? Sobretudo hoje, né, que nós não vivemos uma monarquia, né, nós vivemos uma democracia, onde o povo escolhe, né, os seus representantes. Então, se o povo escolheu, não tem o que se questionar, né? E não é sendo resistência por resistir, né? E não resistência sem realmente, né, perceber as mudanças e perceber o quanto essa independência, né, do Brasil ela foi boa, né, para a gente, até porque não tinha mais sentido, né, nós ficarmos aqui, um país que cresceu, que foi se desenvolvendo, depender de tudo, né, de um outro país a muitos quilômetros de distância daqui. Então, não tinha sentido realmente a continuidade disso, né? E nesse período, né, a saúde
necessitava, obviamente, de melhoria, né, sobretudo nas questões sanitárias, na questão da prevenção das doenças, né, de medidas, né, sanitárias que nos ajudasse a evitar essas doenças transmissíveis, né, e que essas doenças transmissíveis, elas evoluíssem para epidemias, endemias, enfim. E em 1828, né, organizou-se a Inspetoria de Saúde dos Portos, né, essa inspeção dos portos, né, e aí muito disso, eu já falei para vocês, que era por conta das mortes, né, dos negros africanos, que eram propriedade aí da família real, né, então não era bom que esses negros, eles morressem, né? Era como eu perder um bem meu, é meu, né? Então, sem falar no prejuízo, né? Porque eles eram a minha mão de obra, eles eram a minha máquina, né? E a minha máquina quebrou e eu vou ter prejuízo, tá? Então, era mais ou menos nesse contexto, né? Que exigiu aí essa inspeção, né? Nos portos. Bem como de modo geral, né? Porque o Brasil passou a ser visto, né? Passou a ter a sua visibilidade como um país novo, pertencente ao mundo novo, né? Porque a Europa era muito antiga e tal, então eles passaram a ver essas descobertas como um mundo novo, né? Então muitas pessoas tinham interesse, né? Enfim, para esse mundo novo. E em 1829, né, Dom Pedro I, ele criou a Imperial Academia de Medicina. E aí esse era um órgão, né, consultivo do imperador nas questões ligadas à saúde pública nacional, né? Então, era realmente para ele tomar decisões. Essa academia, né, de medicina era uma espécie de ministério, né, da saúde, o que hoje a gente chama de Ministério da Saúde. Exatamente para traçar, né, e para discutir as questões ligadas à saúde pública, né? E aí, por exemplo, quando eu vejo alguém falando, né, sobre que o prefeito tal não sabe de nada da saúde, que o governador tal não sabe de nada de educação, né? É porque isso sempre foi assim, gente. Nós não temos condições de dominar todas as ciências. Então, esses órgãos, hoje, né, chamado de secretariado ou de ministério, né, eles são exatamente com esse apoio, tá? Infelizmente, por exemplo, a gente ainda vê hoje, aqui no Brasil, esses órgãos consultivos, né, esse suporte de assessoramento para os nossos governantes sendo ocupados, né, apenas por questões de interesse político, né? Muitos secretariados de saúde agora, né? É raro o município, né, que tem um secretariado, seja ele qual for, embasado, né, na habilidade, a escolha embasada na habilidade, no conhecimento, na resolutividade desses profissionais, né? Então, e a gente vê muito, né? Um município indica, manda uma pessoa sua para ser secretário de saúde lá em outro município, né? Agora, por exemplo, muita dança das cadeiras, né? Com a mudança de alguns prefeitos. Então, gente que é de Cariré vai ser secretário de saúde no Massapê, gente que é do Massapê vai ser secretário de saúde lá em Frecheirinha, gente que é de Frecheirinha vai ser secretário de saúde lá em Ibiapina, gente que é de Ibiapina vem ser secretário de saúde no Coreaú, né? Então, gente de Groaíras vem ser secretário de saúde em Sobral, né? Então, é uma rodada grande, né? E eu não estou dizendo que essas pessoas não têm, né, essas características, mas a gente sabe que
a maioria dessas situações não é por expertise, né, por domínio nessa função, infelizmente. Bom, em 1849 e 1851, né, estabeleceu-se a Junta Central de Higiene Pública, né, e essa junta, ela foi responsável, né, por trazer a vacina da Europa, né, a vacina da varíola da Europa para o Brasil. E essa história aqui tem muita história para contar, né? Porque criou-se uma polícia sanitária, né? Uma polícia específica para garantir, né, essa vacinação. E isso, gente, essa obrigatoriedade, né, na vacinação antivaríola, ela gerou vários transtornos na época, né? Mas era necessário essa vacinação em massa, né? E aí essa polícia sanitária, ela também fazia a fiscalização aí do exercício das práticas da medicina, né? Como é que isso se dava, né? E aí, a fase imperial, né, da história brasileira, ela encerrou-se, né, sem que o Estado solucionasse os graves problemas de saúde da coletividade. Então, era comum, gente, os problemas de saúde, e era comum morrer desses problemas de saúde, né? E aí nós tivemos um período, né, republicano, onde tivemos aí, né, uma sequência de períodos, né, considerados períodos importantes, né, períodos onde se teve grandes avanços em determinadas áreas, né, e aí esse período republicano ele vai de 1889 até talvez os nossos dias atuais, né? Por quê? Porque depois que foi promulgada, né, a proclamação da República, né, onde nós nos tornamos, né, tão importante aí quanto a nossa proclamação da independência foi a proclamação de nós enquanto uma república, né, de nós enquanto um país, né, e aí um país com modelo de gestão diferente da monarquia, né? Então, até então, tínhamos o período da monarquia. A monarquia, vocês sabem, o poder ele é passado de geração em geração, né? E aí é uma circunstância, né, onde por alguns períodos é possível manter, mas chega um determinado tempo e onde a nossa herança, né, ela não é mais, ela não tem mais o mesmo pensamento, né, e aí o período republicano, ele trouxe essas possibilidades, né, para nós, né, e aí a República Velha, né, ela teve aí o seu momento, né, de busca dessa consolidação, né, do período republicano, dessa transição entre monarquia e república, né, dessa adoração ao rei, ao imperador, para uma visão, né, de um
de uma pessoa, né? De uma figura, né? Que nos representasse, né? E aí tivemos nesse período, né? Eras, momentos, né, de grande avanço, momentos de grandes dificuldades, né? Porque a gente não vive sozinho, né, gente? Então, essa República Velha, essa transição, essa tentativa de consolidação, né? A Era Vargas, uma era já muito difícil, né? Uma era onde, fora do Brasil, né? Nós tínhamos aí momentos de grandes guerras, né? E a República Nova, né, 1945 a 1964, nós tivemos um momento de talvez um pouco mais estável, né, porque acabou a guerra, começou-se a se pensar, né, num futuro, e aí veio o período da ditadura militar, né, que não foi tão ruim como as pessoas colocam, né? Talvez a maior dificuldade no período da ditadura militar tenha sido a organização, né? O controle, né? Mas os frutos, né, da ditadura militar que nós tivemos, eles são frutos de que ainda hoje nós somos beneficiados, né? Esqueci de falar que na República Nova, né, nós tínhamos aí já o avanço industrial a nível de Brasil, e esse grande avanço industrial, ele gerou, né, a necessidade de novas relações de trabalho, tá? Então, no final ainda do período monárquico, nós tivemos a abolição da escravatura. Após essa abolição da escravatura, não foi fácil, né? No momento eu tenho, sobretudo para os negros, né? No momento eu não tenho liberdade, mas eu tenho um trabalho, eu tenho casa, eu tenho comida, né? Eu tenho algum recurso, algum cuidado, eu tenho uma relação com algumas famílias, né? Brancas. E no outro eu não tenho nada disso, né? No outro eu tenho que me virar, né? No outro. Então, essa transição, ela também não foi fácil, né? Por isso que muitos negros, na época, optaram por não serem libertos, né? Outros, né, sofreram muito, né, em busca de crescimento, de evolução. E com essa questão, né, e já estavam aqui, né, muitos não tinham como retornar para o seu país de origem, e precisavam trabalhar, e aí com esse boom, com esse crescimento, com essa evolução industrial, né, começaram a necessitar, né, dessas formas aí mais justas de relação de trabalho, né. E aí houve a criação, né, das leis trabalhistas, que ainda hoje, né, apesar da reforma trabalhista, a gente ainda tem muita coisa dessa CLT, dessa consolidação das leis trabalhistas, né? Na época da ditadura, né, já com essa implantação das relações de trabalho, nós tivemos a criação e a necessidade, né, de cuidar, né, do ponto de vista da saúde, né, e da proteção social dessas pessoas, né? E aí, obviamente, o ponto X é que ele não era universal,
né? Mas a ditadura, ela instituiu, né, a criação do antigo INAMPS, né, e do INSS, né, onde os colaboradores, né, os funcionários aí, seletistas de carteira assinada, né, eles tinham direito à cobertura da saúde, né, e também aos benefícios sociais, caso, né, não pudessem estar trabalhando por algum motivo de doença. Então, os afastamentos aí, as licenças, né, por conta de adoecimento, veio, né, desse período, tá? Por isso que eu, né, coloco que ela não foi de todo ruim, né? E depois, né, com a queda da ditadura, a tentativa de redemocratização, né? E aí nós vimos nessa tentativa de redemocratização até hoje, né? Porque muitos de nós, estou falando nós aqui da sala, mas muitos de nós, enquanto população, não sabe o que é verdadeiramente democratização, né? Não sabe nem o significado da palavra, quanto mais o que ela representa, o que ela implica, né? E não faz por onde realmente nós termos, né, essa democratização, né? Nós não salvo em situações muito pontuais, mas nós não participamos desse processo de democracia, né? Democracia, o que é, né? Demopovo, né? E cracia, poder, né? Então, é o povo no poder. O povo na gestão, né? E aí a gente só sabe fazer isso quando é para como é que eu posso dizer? Quando é para derrubar algum governo, quando é para fazer panelaço, quando é para fazer, né? Nós não fazemos isso no nosso dia a dia, né? De estarmos lá atrás, fiscalizando os nossos governantes, né? Dando contribuições positivas. Nós não aceitamos nem a democracia, né? Outro dia eu conversei, né, conversando com a pessoa, né, e a pessoa fez assim, o teu presidente, né, eu fiz, não, o nosso presidente, né, é o nosso presidente, ele foi eleito democraticamente, então ele é o nosso presidente, quer você goste dele, quer você não goste, quer eu goste dele, quer eu não goste, ele é o nosso presidente, né, então, é nesse contexto que eu coloco que a gente não compreende muito quais são os nossos papéis, né, dentro do contexto, né. E aí hoje, né, gente, sobretudo a gente tem muita dificuldade nesse entendimento, porque ao passo em que a tecnologia ela avança e cada vez mais nós estamos muito próximos, né, da informação, nós estamos próximos de qualquer que seja a informação, né? Então, não há um filtro, não há um gerenciamento do quanto essa informação ela é verdadeira ou não, do quanto essa informação ela está apresentada de forma imparcial, né? Eu vou dar só um exemplo para vocês, tá? Com relação a isso, e a gente precisa, né, muito compreender isso. E isso, gente, não é só a nível de presidente, né?
de prefeito, também de prefeito, de governador, dos vereadores, dos nossos demais governantes, né? Então, a gente precisa ter esse entendimento, essa maturidade, né? Eu não votei no atual prefeito, mas ele é o meu prefeito, entendem? Então, por quê? Porque ele foi eleito pelo povo, né? Então, ele pode até não ter atitudes compatíveis com o meu pensamento, com a minha ideologia, com o meu modo de pensar gestão, de pensar política, né? Mas eu preciso respeitar porque ele foi eleito. Eu posso até me inserir nessa gestão, sendo conselheiro municipal de saúde, participando das ações, né, das atividades da Câmara dos Vereadores, para questionar, para ir atrás, né, daquilo que eu considere que é importante para o povo, gente. Eu também não posso olhar. O nosso maior defeito é que nós somos umbilicais, né? Ixi, professor, o que é isso, né? Nós somos apegados ao cordão umbilical, né? Talvez pela nossa forma de nascimento, de formação. Eu olho a coisa pelo lado em que ela possa vir me beneficiar, né? Então, a gente... E vejam, percebam, né? Isso é muito comum. Às vezes, a gente precisa mudar um dia de aula, né? E aí a gente vamos lá, quem é que pode tal dia, né? Aí tem gente que a gente vê que não quer para tal dia, ela não tem nenhum motivo, né? Para que não seja nos outros dias que as outras pessoas podem. Mas é só porque para ela é melhor, sei lá, estudar dia de segunda de manhã do que estudar sábado de noite. Entende? Então, a gente é muito umbilical, se o meu umbigo tá bem, tá tudo bem. Se o meu umbigo está mal, né, tá tudo mal, né? O problema do meu umbigo é sempre maior do que o problema do umbigo do outro. E aí, esse nível de amadurecimento para a gente se preocupar com o umbigo do outro e aí entender, né, a complexidade dos processos de gestão é grande, né? Vou dar um exemplo para vocês, como eu disse que ia dar. Primeiro a nível de gestão grande, depois de uma reunião que eu tive ontem com a minha equipe de enfermeiros. Há alguns meses atrás, uns 2 meses atrás, mais ou menos, saiu uma nota em tudo enquanto é rede social, que ia acabar com a saúde, que o presidente e o ministro da saúde iam acabar com a saúde pública, iam acabar com o SUS, ia acabar com a atenção primária, porque ele emitiu lá uma portaria, um decreto, né, sobre a participação isso aqui é privativa, tem um nomezinho, já eu lembro. E pronto, era o fim do SUS, né? E aí eu não entendi, assim. Primeiro que o SUS, ele é, de certa forma, constitucional. Então, para ele se acabar, precisa ter uma nova Constituição, né? Precisa ter uma reforma constitucional. Não é um simples decreto que vai fazer isso. Aí eu fui atrás de saber o que era. Eu fui puxar o número do decreto, puxei, fui ler o decreto, né? E aí, gente, a proposta do ministro era apenas de lançar um edital para buscar, frente à iniciativa privada, recursos para reforma e ampliação, né,
e construção, não era financiamento, de mais unidades de saúde da família. Isso, gente, está lá na Constituição. Tá? Está lá na Constituição. Isso está na Lei 8080. Tá? Isso, o que é isso, professora? O que é essa iniciativa privada? O que é isso? As empresas, né, elas pagam muito impostos, né? Esses impostos, nem sempre eles são diretamente revertidos em ações para as nossas melhorias. Há uma forma, uma saída das empresas pagarem menos impostos é a filantropia. E o que é a filantropia, professora? A filantropia é eu destinar um percentual da minha receita em prol de ações sociais e da saúde. Basicamente, a filantropia é isso, né? E isso eu posso reverter de várias formas. Eu posso pegar esse dinheiro, esse percentual da receita, e reverter de várias formas. Por exemplo, a gente pensa que filantropia, hospital filantrópico, é um hospital pobre, né? É uma entidade pobre. Tanto é que não é mais nem quem organiza, né? Você tem uma secretaria hoje, né? Para a organização desses certificados de filantropia, né? Que é a SEBAS, é um órgão assessor à presidência. Hoje, não só hospital que é filantrópico, você tem faculdades filantrópicas, você tem empresas, né? Indústrias que são filantrópicas. Por quê? Porque elas, ao invés de pagar grandes impostos, elas revertem, né, a sua receita em prol disso. E isso, gente, tem que ser muito bem controlado, muito bem organizado. E aí, o que era isso? O que era esse edital? Era um edital para... Eu tenho uma empresa e, ao invés de pagar imposto, eu quero destinar essa receita para a construção de unidade básica de saúde aqui em Sobral. Só isso. Tá? Sobretudo, de uma pilha enorme, né, que tem lá no Ministério da Saúde, de solicitações, né, de ampliação, de construção, de reforma de unidades básicas de saúde. Entendem? Então, a gente precisa muito ficar atento, e aí, né, isso não tem nada a ver com acabar o SUS, isso não tem nada a ver com vender a atenção primária, isso não tem nada a ver com privatizar a atenção primária, até porque a atenção primária ela não é uma empresa estatal, ela não é uma empresa pertencente ao Estado, ela é uma política de saúde, tá? Então, não tem nada a ver com a manchete, entendem? Então, assim, é isso que eu me preocupo, e é isso que eu peço muito aos meus alunos, que abram os seus olhos, né? Você pode ser de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de onde for, né? Olhem para as coisas, busquem a informação real, né? Busquem o que realmente aconteceu. Não se impactem com a primeira notícia, com a primeira manchete, com o primeiro Facebook que vocês virem, né? E olhem as questões, gente, de forma imparcial, tá? Eu posso odiar, né, determinada pessoa, mas se ela estiver fazendo um bom trabalho, eu preciso, e esse bom trabalho, ele foi em prol do todo, eu preciso, no mínimo, respeitar. Né? Não vou passar a morrer de amores, tá? Mas eu preciso
respeitar, tá certo? E aí, o outro exemplo, gente, que eu coloco para vocês virem como nós somos umbilicais, né? Uma reunião que a gente teve ontem, a gente faz uma reunião trimestral, né, entre a direção de enfermagem e os enfermeiros e coordenadores de enfermagem. E aí, no final da reunião, né, a gente colocou os pontos, a nossa dificuldade, o quanto essa pandemia ela trouxe de ônus, né, para as nossas receitas, né, todos os insumos, material, medicamento estão extremamente caros, estão em falta, né, a nossa dificuldade de conseguir aumentar quadro de funcionários, sem conseguir aumentar a receita, né, porque a receita do SUS ela é uma receita já fixa, né, chamada de teto. E esse teto ele não aumenta, né, desde 2008. Em compensação, com a pandemia, né, nós perdemos muito nos nossos recursos de pacientes particulares e de convênios, né, que é o que nos dá uma grande ajuda para nos mantermos, né, abertos. E um dos enfermeiros, né, veio questionar a questão salarial, né, que isso assim, a alta gestão, né, nós temos essa noção, nós sabemos que o salário do enfermeiro, dos técnicos de enfermagem, é um salário, por vezes até indigno, né? É um salário insuficiente, né, para você sustentar uma família, né? Um enfermeiro que ganha R$ 2.500 e ele é o pai, né, e ele é o dono da casa, gente. Imagine, né? Você vai pagar aluguel R$ 800. Aí água, luz, telefone, internet dá mais R$ 800. Aí você vai para o mercantil, não é menos do que R$ 1.500. Então, o dinheiro que ele recebe, né, mal dá para manter a família, mal dá para pagar as contas, né? Então, a gente tem essa noção, a gente tem esse conhecimento. Só que, como eu coloquei, vai muito mais além do que isso, né? E aí ele colocou essa questão e a gente foi, né, exatamente esclarecer, né? Então, imagine, gente, vocês são o dono de uma casa, né? Aí vocês recebem uma quantia por mês para manter essa casa, certo? Para pagar funcionário, para pagar, fazer as compras, pagar, né, água, luz, essas coisas que eu acabei de mencionar. Então, digamos que vocês ganhem por mês, né, para isso, R$ 10.000. Um exemplo só, R$ 10.000. Isso em 2008, né? Em 2008, gente, o salário mínimo era R$ 455, certo? Em 2008, o gás girava em torno de R$ 40. Água, luz e telefone, com certeza, eram mais baratos. Mercantil, né? Os suprimentos aí alimentícios eram mais baratos. Combustível era mais barato, né? Enfim, uma série de coisas era mais barato. Aí hoje você continua recebendo os mesmos R$ 10.000. Só que a sua casa, essa casa que você está gerenciando, que em 2008 era uma casa nova, uma casa que não tinha problemas, né? Uma casa que com um número menor de funcionários você conseguia dar conta, né? Você passa a 12 anos, quase 13 anos depois, 12 anos depois, você dobrou o número de funcionários dessa casa
o valor que você gastava de alimentação, ele triplicou. O valor que você pagava de água, luz, telefone, internet, ele dobrou, né? E você continua ganhando os mesmos 10 mil reais, tá? Sendo que hoje, né, o salário mínimo, que é o valor do salário dos meus colaboradores, ele passou lá de 2008, que era 455, para hoje, que é 1.100 reais. E eu dobrei o número de colaboradores. Entendem? Então, se eu tinha 10 colaboradores na época a 455 reais, eu iria pagar por mês 4.550 reais, não é isso? Me ajudem aí nos cálculos, tá? Eu disse que eu dobrei o número de funcionários, tá? Então, se eu dobrei o número de funcionários, no salário de 455, eu iria pagar 9.100 reais, né? Só que hoje, o salário é 1.100. Então, se eu tivesse me mantido com o mesmo número de funcionários, com 10, pagando um salário de 1.100, hoje eu estaria pagando 11 mil reais só de funcionário. Ganhando 10. Conseguem compreender essa lógica matemática? Professor, e como é que faz? Né? Quem é que paga o restante? Exatamente os atendimentos de convênios e particulares, que nesse período, né, desde abril do ano passado, ele diminuiu enormemente. Entendem? Então, assim, o trabalho aumentou, né? Obviamente que as exigências são maiores, né? O hospital passou pelo processo de acreditação, está passando, porque agora é um processo, né, contínuo. E esse processo de acreditação, ele só garante qualidade, né, e segurança para o paciente, ele não tem retorno financeiro para isso, por isso, entendem? Então, acaba que não tenha, é impossível você aumentar salário, né? A não ser os aumentos que são aí obrigatórios, né? Não adianta dizer que a gente vai aumentar 500 reais no salário se a gente não vai conseguir pagar nem o primeiro mês. Não adianta dizer sem você conseguir fazer isso, né? E a gente só consegue isso com dinheiro, né? Não tem outra forma. E aí, a outra colocação que ele fez foi, pois então, por que não há uma flexibilização de horário, né? Para que a gente possa ir trabalhar nesses outros lugares que estão abrindo vagas temporárias, né? Ou seja, eu não penso na instituição, eu penso no meu umbigo. Em você flexibilizar o meu horário, entende? Aí vocês imaginem, né? A gente tem 310 funcionários, aí desses 310, em torno de, eu tenho 45 enfermeiros, e eu tenho em torno de 160, 170 técnicos, né? Nesse hall, não, desculpem, 180 técnicos. Nesse hall, gente, como é que eu consigo organizar, como é que eu consigo flexibilizar a vida de uma pessoa, né, de um deles, se eu não vou ter condições de flexibilizar a vida dos demais? Entendem? Quando eu flexibilizo, por exemplo, o horário de um enfermeiro, quando eu permito que ele saia 1 hora mais cedo do plantão, eu vou ficar pelo menos 1 hora com pacientes de uma certa unidade sem assistência do enfermeiro. Porque se eu for pedir para o outro enfermeiro trabalhar 1 hora a mais, eu vou precisar pagar 1 hora a mais de hora extra.
E hora extra, gente, a gente paga 1 hora mais 50%, tá? Vocês estão entendendo? Isso tudo para que eu flexibilize o horário de uma pessoa. Entendem? Então, quando eu olho para o meu umbigo, isso dá certo. Então, eu quero que seja feito. Entende? Mas e o todo? E como é que fica a instituição? Como é que ficam os pacientes que vão deixar, né, de receber essa assistência nesse momento? Tá? Como é que fica a vida do meu outro colega, né, que vai ter que trabalhar mais? Será que ele quer trabalhar mais? Entendem? Então, é isso que a gente precisa, gente, amadurecer a esse ponto, né? E aí eu fui sugerir, né, que ele propusesse lá nesse local que eles fizessem um horário já adaptado, né? Com 1 hora de diferença das demais instituições de Sobral. Todas as instituições de Sobral, elas têm horário fixo. 7 às 13, 13 às 19, 19 às 7, né? Que tal esses lugares que estão abrindo agora, né? Que precisam de profissionais com experiência, né? Sobretudo em UTI e emergência, que é aí o campo de atuação do Covid. Por que não eles modificarem o horário? Fazerem turnos de 8 às 14, de 14 às 20, de 20 às 8 horas da manhã, ou de 6 às 12, de 12 às 18, de 18 às 6 da manhã. Porque aí dá o tempo, né, de eu sair do meu emprego, que é fixo, que eu tenho uma certa estabilidade lá, para conseguir ganhar uma rendinha extra aqui por 3 meses, 4 meses, né, nessas unidades que estão sendo abertas, temporárias. Entendem? Então, assim, a pessoa não vê isso, né? O que a pessoa vê é o eu, né? É a minha situação, tá? Continuando aqui, né? O sistema de saúde no Brasil, né? Ele tem basicamente 3 grandes períodos. Ele tem esse período do final do Império, a Velha República, que é onde eu falei dessa transição, né? De toda essa população negra, né, sendo liberta, indo em busca de trabalho, de se manter, de toda essa evolução, né, e busca aí, de sermos sustentáveis, né, de sermos autônomos, né, de termos um outro modelo, né, de gestão, que não a monarquia, e sim de pessoas que, entre aspas, teoricamente, né, lutavam pelas questões, né, do povo. Tivemos a Era Vargas, né, que, como eu falei, uma era extremamente difícil pelo contexto do mundo, né, sobretudo do ponto de vista econômico, financeiro, mas uma era que iniciou nessa preocupação com com as questões trabalhistas, com as relações de trabalho, né? E o outro período, né, o terceiro período, esse desenvolvimento populista, né, onde passamos, né, a ter essa visão social ampliada, né, onde e aí desde a época da ditadura militar até os dias atuais, né, nós buscamos essa inserção da participação popular, tanto no acesso, né, aos serviços de saúde, ao sistema de saúde, como na gestão do sistema de saúde, né? Então, esse desenvolvimento populista, ele abrange todo esse contexto, né? A grande massa popular, ela passou a ter acesso à saúde, sobretudo a partir da Constituição, de 88, onde, né, saúde
passou a ser dever do Estado e é um direito de todos, né? Bem como, a partir da Lei 8.742, que nos insere, né, enquanto gestores dessa saúde, né? O período do desenvolvimentismo, né, populista, ele passou, né, por um período, né, onde essa busca, né, ela se talvez, né, não diria encerrada, né, mas estartada, né, aí no período do golpe militar, né. E aí o sistema de saúde, né, ele passou a ter três elementos, né, que precisam ser levados em consideração. Os elementos políticos, né, o formato político, o formato de gestão que se tem, as questões socioeconômicas, gente, porque não tem como se fazer nada na vida sem ter dinheiro, né, sem pensar no econômico, no social, tá? E as questões sanitárias, né, e aí já uma busca, uma evolução dessas questões sanitárias, né? Lá na República Velha, historicamente, né, esse primeiro período, ele retrata esse momento de formulação de primeiras ações governamentais de saúde, ainda restritas, né, sobretudo aos aglomerados urbanos, né, e com ações direcionadas para algumas doenças endêmicas que causavam repercussões econômicas, né? Então, que diminuíam a mão de obra econômica. Nós vamos ter, né, a proclamação da República e o foco da modernização, né? Então, passamos a buscar aí essa questão da modernização. O progresso, né, e aí essa visão de crescimento, ele é impulsionado também por por um povo, né, suficientemente saudável e educado para o trabalho, tá? Então, nós precisávamos aí avançar, né, nessa questão. Tivemos o período da hegemonia do café, né, com uma predominância aí de grupos, né, oligárquicos regionais, uma intensificação das correntes imigratórias, né, sobretudo vindos da Itália, desculpem, da Espanha, de Portugal, né, um período conhecido como coronelismo, né, mas é um período que ele não se acabou, né, gente, cá entre nós, falar baixinho, onde o coronel, como um chefe político, né, de uma localidade, de uma cidade, de um município, né, ele pressionava os eleitores a votarem em seus candidatos, né, e aí o chamado voto de cabresto, né, como o coronel era que mandava, né, se você tinha que obedecer, quer queira, quer concordasse, quer não. E a medicina assumiu o papel, né, de guia do Estado para esses assuntos sanitários. Então, o objetivo era garantir melhoria da saúde individual, garantir a saúde coletiva e, com isso, auxiliar no projeto de modernização do país. Os conceitos, né, de bacteriologia, fisiologia, eles passaram a romper as ideias ainda existentes aqui no Brasil de miasmas, né? Passaram a estudar medicina pública, medicina sanitária, as questões de higiene, a saúde pública, a epidemiologia,
E houve uma reorganização dos serviços sanitários, né, com ações já voltadas para a saúde pública, né, pensando no saneamento, na própria fiscalização sanitária, na destruição de viveiros de ratos, de insetos, com uma reforma urbanística, né, das grandes cidades, sobretudo, em um período onde já se tinha, né, a internação hospitalar, né, e o hospital era uma forma também, né, de isolar o paciente que estivesse com doenças infecciosas ou doenças mentais. Então, os primeiros hospitais, sobretudo a nível de Brasil, né, os primeiros hospitais a nível de mundo foram os hospitais de campanha, os hospitais de guerra, né? Os primeiros hospitais a nível de Brasil, eles eram isolamentos, né? Eles eram aí os lugares, né, onde a gente encaminhava os pacientes, a gente mandava os pacientes que não poderiam conviver com a sociedade, né? E aí esses pacientes eram os pacientes de doenças infecciosas e os pacientes de doenças mentais, né? O governo paulista, né, nesse período, ele organizou vários institutos para apoiar a tarefa, né, dos higienistas. Desculpem. Mesmo assim, houve um aumento, né, do número de mortes por febre amarela. Tá? Então, mesmo com a evolução aí da epidemiologia, desses estudos, né, sobre microbiologia, sobre fisiologia, algumas doenças, né, ainda não se tinha o conhecimento necessário de modos de transmissão, de tratamentos e, obviamente, das próprias vacinas, né? E aí a gente tem uma história, né, muito conhecida, onde faz uma comparação exatamente entre o rural, né, e o urbano, onde no campo a população do interior, sobretudo a população pobre, né, ela era deixada de lado e ela sofria de parasitas intestinais, malária, tuberculose, subnutrição, alcoolismo. E já nas cidades, né, com o contínuo crescimento da população, também, né, essa população pobre, o crescimento dessa população pobre resultou na multiplicidade de cortiços, favelas, né, e, portanto, um maior número de enfermos. E aí Monteiro Lobato, né, ele escreveu a história sobre o Jeca Tatu, né? Ele era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de sapé. Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários filhinhos pálidos e tristes. O Jeca Tatu, ele era tão fraco que quando ia lenhar, vinha com um feixinho que parecia brincadeira. E vinha arcado como se estivesse carregando um peso enorme. Por que não traz de uma vez um feixe grande? Perguntaram-lhe um dia. E o Jeca Tatu coçou a barbicha rala e respondeu: não paga a pena. Né? Tudo para ele não pagava a pena. Não pagava a pena consertar a casa, nem fazer uma horta, nem plantar árvores de fruta, nem remendar a roupa. Só pagava a pena beber pinga. Por que você bebe, Jeca? Diziam-lhe. Bebo para esquecer. Esquecer o quê? Esqueci as desgraças da vida. E os passantes murmuravam, além de vadio bêbado. O personagem, ele traz uma reflexão, né? Sobre as condições de vida e a minha postura diante, né? Dessas condições de vida. Então, por vezes, né, nós reclamamos muito, mas não levantamos um dedo para mudar essa condição. Né? Queremos que tudo caia de mão beijada aqui no nosso colo. O lavrador, ele não pode ser considerado preguiçoso por natureza, né? A preguiça, no caso do Jeca Tatu, ele é decorrente de doença, né? E essa preguiça, portanto, ela pode vir a ser tratada.
Mas o foco, né, aí da história do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, era fazer com que a gente refletisse que o atraso do país, né, ele poderia vir a ser convertido em um progresso, em um avanço, em um crescimento, através de ações, né, de intervenção sanitárias, né? Quando eu cuido da população, quando eu cuido das pessoas, né, as pessoas saudáveis, né, elas revertem isso em progresso, né, em trabalho, em crescimento. E aí o modelo sanitarista, campanista, né, ele foi influenciado por interesses agroexportadores, né, no início do século XX, e baseou-se, sobretudo, em campanhas sanitárias, né, sobretudo no combate às doenças que ainda, né, eram endêmicas e epidêmicas, como febre amarela, como a peste bubônica, que foi trazida aí pelas imigrações, né, desses países que a gente acabou de ver, Itália, Portugal, Espanha, né? E a velha e boa varíola, né? E através da implementação de programas de vacina, né, de vacinação obrigatória, de desinfecção de espaços públicos e domiciliares, de outras ações, né, de medicalização do espaço urbano, que atingiram em sua maioria as camadas menos favorecidas da população, todo esse modelo ele predominou, né, no cenário das políticas de saúde brasileiras, né, até o início da década de 1960, tá? E aí, gente, apesar, né, de toda a sua arbitrariedade e abusos, conseguiu erradicar a varíola da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, às vezes, essas ações autoritárias nesse sentido, elas têm um foco, né, no pensamento da saúde coletiva, né? E aí, acaba que essas ações, né, autoritárias, né, elas são uma espécie de ditadura, né? O que é a ditadura, né? O que esse autoritarismo, né? O que é essa obrigatoriedade, né? Então, os fins nem sempre justificam os meios, né? O fim de eu ter uma erradicação de determinada doença com essa obrigatoriedade, com essa exigência de determinada conduta, ele vai propiciar, né, uma resolução a nível coletivo, mas ele implica, né, num abuso realmente de poder, né? Você vai tomar porque eu quero que você tome, né? É obrigado você a tomar, tá? O modelo foi hegemônico, né, com propostas aí de intervenção na área da saúde pública, né, durante décadas. E em 31 de outubro, né, de 1904, foi aprovada a lei que estabelecia a obrigatoriedade da vacina. E aí houve a revolta da vacina, né? Onde nós tivemos vários confrontos populares, entre populares e policiais, né? Onda de protestos e, obviamente, morte sobretudo dos populares, né? Que estavam revoltados com essa obrigatoriedade. E isso, gente, desgastou, né, a ação, né, e acabou que o governo, ele revogou a obrigatoriedade da vacina, né. Então, assim, se nós somos um povo livre, gente, isso quer dizer que nós temos a possibilidade de fazermos nossas escolhas, tá? E uma delas é essa. Mesmo que a minha escolha, ela possa vir prejudicar o coletivo. E aí é onde mora, né,
o nosso comportamento, a nossa postura com relação a isso. A revolta da vacina, ela trouxe uma reflexão, né? O Estado e a medicina, ele devia buscar novas formas de relacionamento com a sociedade. E aí é onde eu sempre falo, é esse o ponto onde a saúde pública, ela não deu certo até hoje, e eu tenho muita dificuldade em acreditar que ela vai dar certo algum dia, porque nós somos pessoas diferentes, muito diferentes, pensamos diferentes e somos umbilicais. A gente não pensa no todo, né? A gente não pensa no todo, a gente pensa em mim, no eu, tá? Vai ficar para próxima aula. Meninos, dúvidas, perguntas, comentários? Esse ainda não, Thalita, vou inserir hoje, viu? O da aula passada já tá. Dúvidas, perguntas? Nada, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou fazendo aqui a chamada, conforme eu fui anotando os nomes de vocês, porque eu ainda não estou com a lista total de vocês, tá? Thalita Lima, tá aí, acabou de falar comigo. Karine. Débora. Isabel. Presente. Thalita Veras. Camila. Jefferson. Lucas. Cristina. Presente. Emanuela. Letícia. Jéssica. Joana. Márcia. Bianca. Quem eu não chamei, que está aí na sala, porque essa relação foi a que eu fiz na quinta-feira passada. Yara Érica. Quem mais? A Anne, né? A Anne não estava. Quem mais? Tem mais alguém na sala que não estava na quinta-feira passada e que está hoje? Para eu inserir aqui na frequência. O Irlano, né? Acho que só. Bom, meus queridos, não temos perguntas nem dúvidas. Eu vou inserir os slides lá, tá? E eu vou só ver aqui o cronograma, se já tem alguma atividade para inserir lá, tá bom? Se não temos mais perguntas, vamos finalizar por aqui, tá bom?
Vou parar a gravação.